Atualmente, o BrahMos é o mais rápido e único míssil de cruzeiro supersônico do planeta. Durante seu curso, ele quebra a barreira do som ao viajar 3 vezes mais rápido do que uma onda sonora. E nenhum sistema de armas conhecido pode interceptá-lo devido à sua velocidade. No primeiro estágio, propulsores sólidos impulsionam este míssil, e o segundo estágio apresenta os motores Ramjet. Aprenderemos mais sobre esses mecanismos intrigantes neste vídeo. Para entender a tecnologia Ramjet, primeiro precisamos entender o conceito de ondas de choque. Todos estão familiarizados com as ondulações que são criadas na água quando um objeto é jogado nela. Essas ondulações viajam uniformemente, certo? Agora veja este cenário interessante. Suponha que um menino está puxando uma bola de tênis em sua direção. O movimento da fonte produz ondulações que não são concêntricas. Interessante, não? O mesmo efeito pode acontecer com ondas sonoras durante o movimento da aeronave. Aqui, as ondas sonoras estão substituindo as ondulações da água e a aeronave está substituindo a bola de tênis. Nesse cenário, as ondulações do som obviamente viajarão na velocidade do som. Mas aqui está um quebra-cabeças para você. O que acontecerá se a aeronave se mover na velocidade do som? Obviamente, as ondas sonoras não serão capazes de se mover para frente. Então, se você se mover junto com a aeronave, parecerá que as ondas sonoras estão presas na frente, formando uma barreira do som. Durante a Segunda Guerra Mundial, a barreira do som foi considerada uma parede invisível devido à grande resistência da aeronave. Mas e se a aeronave se mover mais rápido do que as ondas sonoras? As ondas concentradas na frente da aeronave formarão repentinamente um padrão de ondulação distribuída, como mostrado. A aeronave precisa aplicar mais empuxo durante essa transição. O padrão distribuído tem uma forma cônica. O interessante é que um volume muito estreito com espessura de 200 nm e de temperatura e pressão alta é formado nesta forma cônica. A pressão nesta região estreita é quase 29 vezes maior do que a pressão atmosférica. Essa região é conhecida como onda de choque. Por que a onda de choque é formada quando o avião se move a uma velocidade maior do que a velocidade do som? Esse resultado ocorre porque, no fluido, a informação viaja na velocidade do som. Quando o avião viaja mais rápido do que o som, o volume de ar sombreado em vermelho não tem absolutamente nenhuma informação sobre a perturbação que o objeto em movimento está causando. Contudo, dentro da região verde, a perturbação no fluido aconteceu com informações prévias. Quando os fluidos perturbados interagem repentinamente com partículas de fluido na região vermelha, que não têm informações sobre o que está acontecendo, um choque é formado na fronteira. As ondas de choque podem causar danos ao corpo humano. Contudo, mesmo que essas ondas de alta pressão sejam desastrosas, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Usando o conceito de onda de choque, vamos entender como funciona o motor Ramjet. Os motores Ramjet têm uma geometria muito simples. Eles têm apenas 3 partes estacionárias principais: uma região difusora na entrada, uma câmara de combustão no meio e um bocal na saída. A função do difusor é aumentar a pressão e a temperatura do ar. Os motores Ramjet funcionarão apenas em condições supersônicas. Como o fluxo é supersônico, os cientistas ajustaram o conceito de onda de choque para aumentar a pressão do difusor. Vamos ver como. As ondas de choque são geradas a partir de muitos pontos deste objeto cilíndrico. Lembre-se, em uma onda de choque, a pressão e a temperatura alta ocorrem apenas em uma região estreita. No entanto, quando muitas dessas ondas de choque se unem, algo interessante acontece.
Você pode ver na entrada que uma região cônica é formada sem nenhum efeito da onda de choque. Esta será uma região de baixa pressão. Também está claro que uma parede cônica de alta pressão está sendo gerada na região de entrada. Mas e quanto ao volume restante? Para entender a condição de volume restante, vamos fazer uma secção transversal dos cones em comprimentos diferentes. Você pode ver uma forma parecida com uma flor. Se você aumentar o número de cones, esta flor preencherá toda a área. Lembre-se de que o número de cones de choque gerados a partir de uma borda de círculo é infinito. Este preenchimento de área é verdadeiro para qualquer comprimento, o que significa que após o cone de vazio inicial, um espesso volume de ar de pressão e temperatura alta é formado dentro do cilindro. Em suma, ele forma uma ação de compressão automática com a ajuda de ondas de choque. Este é o efeito Hum. Este ar de pressão e temperatura alta pode criar uma combustão eficaz na câmara de combustão. O hidrogênio é comumente utilizado como combustível para motores ramjet. A câmara de combustão aumenta ainda mais a temperatura do gás e também a velocidade do fluido. De acordo com a terceira lei de Newton, quanto maior a velocidade do jato de exaustão, mais empuxo o foguete obtém. Para aumentar ainda mais a velocidade do jato, um bocal de convergência e divergência também é adicionado na saída. Mesmo que este arranjo de difusor simples atinja um aumento de pressão muito alto, se a pressão de combustão exceder os limites, a frente do choque soprará para fora, resultando em um derramamento de ar comprimido ao redor da fonte do tubo. Este derramamento limita a velocidade do ramjet a 1.2 Mach. Os cientistas não pararam por aqui. Eles melhoraram ainda mais o efeito Hum com a ajuda de um corpo inteiro projetado aerodinamicamente. Nesta nova geometria, você pode ver que a área alocada para o ar está diminuindo junto com o fluxo. Para o fluxo supersônico, quando a área diminui, a pressão aumenta. Nos ramjets, a maior parte do aumento de pressão ocorre devido ao efeito de choque e por causa de um conceito denominado onda de choque oblíqua. Quando o ar atinge o nariz do corpo interno, ele deflete com algum ângulo, formando uma onda de choque oblíqua. Essa onda de choque oblíqua atinge o tubo externo, deflete várias vezes e finalmente se encerra em uma onda de choque normal. Neste método, o derramamento de ar não ocorre. Os cientistas foram capazes de atingir um alto número de Mach para o motor ramjet. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre o projeto da câmara de combustão dos motores ramjet. A velocidade do fluxo de ar através do ramjet é tão alta que a mistura do combustível é concluída entre 2 e 5 milissegundos. Para a mistura completa do combustível, um porta-chamas de ar é usado, o que ajuda a manter a combustão contínua. Ele também impede que a chama se extinga, protegendo-a. Os ramjets são mais eficientes na faixa de velocidade de Mach 3 a Mach 6. Ao viajar em baixa velocidade, o empuxo não é suficiente para superar a resistência. Como resultado, o motor ramjet autônomo não é viável. Ele precisa de um propulsor sólido para impulsionar o míssil em velocidades supersônicas. O ramjet não contém peças móveis, ao contrário dos motores a jato. Esperamos que você tenha gostado da incrível tecnologia dos motores ramjet. Antes de sair, não se esqueça de fazer parte da equipe do LASIX. Obrigado. Vejo você no próximo vídeo.